Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na nossa primeira edição, plantão glorioso, para a gente falar sobre esse Botafogo mais forte contra o Corinthians, tendo em vista que o nosso novo pitbull já chegou, Danilo, vem do futebol inglês, com muita vontade, com muita raça, com status de primeira prateleira no futebol brasileiro, contratação mais cara, mais de 142 milhões de reais aos cofres do Botafogo. E vamos falar de como o Danilo pode ser importantíssimo e falar um pouquinho da trajetória do Danilo, porque tem torcedor que não lembra, que não conhece, não faz ideia de como foi a trajetória do Danilo no Nottingham Forest. Por que essa empolgação tão grande, não só do botafoguense, mas por que essa empolgação da imprensa brasileira com o Danilo? A gente vai explicar por quê. E vamos falar também do Yordan Barreira, que já pode estrear contra o Corinthians. Será que a gente vai ter a estreia do ponta colombiano, joia, chamado Novo Luiz Dias pela imprensa colombiana? Vamos torcer, vamos torcer. E é claro, a barca vem pesada. Vem não, vai. A gente vai falar sobre os integrantes dessa barca, parece até conto de Gil Vicente, né? Integrantes dessa barca aí do motor fora da borda, depois da vinheta. Você que segue o canal Gigante Glorioso há muito tempo sabe que temos uma parceria de sucesso com a GoCase, os melhores produtos do mercado pelo melhor preço só na GoCase, e usando o cupom GOGLORIOSO, é claro que você tem aquele desconto especial em todos os produtos. Mas esse mês de julho tem a GoSale. A GoSale é uma promoção da GoCase para produtos específicos da linha. Por exemplo, você pode adquirir as capas mais lindas, mais bonitas de celular para o seu aparelho, qualquer que seja, por um preço bem pequenininho mesmo, como você está vendo aí. A partir de R$25 você pode adquirir essas capas de celular. E olha, são capas maravilhosas, porque ajudam na queda, além da questão estética, que você pode escolher o seu modelo. Não perca essa promoção. Julho é mês de GoSale. Você pode adquirir produtos GoCase a partir de R$25 apenas e, claro, utilizando o cupom GOGLORIOSO em todos os produtos da linha, você tem o desconto merecido. Produto de qualidade é na GoCase. É isso, meus amigos, minhas amigas, vamos lá falar de Botafogo, mas pera aí, você sabe que a gente está na rota dos 140 mil inscritos, buscando chegar aos 150 mil inscritos no final desse ano. Ah, Guilherme, é muito nada, eu conto com você, eu conto com a sua moral, eu conto com o seu apoio. Por isso, ó, deixa o seu like. Quando você deixa o like, você ajuda demais a gente nesse objetivo. E o hypar, tá vendo esse negócio hypar aí? Você pode dar uma hypada, ou seja, é explodir esse vídeo para mais gente, fazer com que o YouTube recomende mais o vídeo, trazendo novos inscritos, tá certo? Então a gente conta muito com a sua moral, beleza? Muito obrigado desde já pela moral diária que vocês dão aqui. Tem sempre sorteios aqui no canal Gigante Glorioso, mês de junho. A gente sorteou a camisa do Botafogo do Mundial da FIFA e julho também. Então você que participa nas nossas lives, você pode mandar o seu superchat, seu Pix para 21 965 24 10 10 e também mandar o valeu. Ah, mas o vídeo, não tem como eu mandar. Mas no valeu você pode também participar do sorteio dessas camisas, tá certo? Torne-se membro do canal GG, porque vocês viram aí, o kit GoCase, elementos, itens do kit GoCase fantásticos. Utilizando o nosso cupom GOGLORIOSO, vocês conseguem preços pequenininhos, beleza? Vamos lá, vamos falar de Botafogo. O Botafogo que ontem recebeu o Danilo, chegou, eu vi através dos meus amigos, né, do Fogão do Meu Coração, a recepção lá ao Danilo. Vem com uma contratação mais cara da história do Botafogo. Ele até falou que isso não é um peso, ele vem para ganhar títulos, né, vem para ajudar o Botafogo a continuar ganhando títulos, e é isso mesmo. É uma contratação de um nível mais alto até do que a do Gregore. O Gregore é um jogador de quem a gente sente muita falta, né? No jogo contra o Sport a gente já sentiu falta daquela pegada maior no meio-campo, mas o Danilo é um jogador degraus acima do Gregore. Um jogador mais jovem, né, 24 anos, um jogador que vem do futebol inglês. E para quem não conhece a trajetória do Danilo, o Danilo é um jogador muito querido pela torcida do Palmeiras.
chegou a falar, né, antes do interesse do Botafogo, que se voltasse para o Brasil, gostaria muito de voltar para o Palmeiras, né, que gostaria de jogar no Palmeiras se voltasse para o futebol brasileiro. Mas o jogador também solta essa no sentido de, pô, não vou voltar para o futebol brasileiro porque eu estou tão bem aqui na Inglaterra, mas se um dia acontecer, né, eu vou para o clube que me projetou. E projetou mesmo, né, porque o Danilo ganhou 2 Libertadores, estou falando aqui dos títulos de peso, né, 2 Libertadores da América com o Palmeiras, e uma delas levando o Palmeiras nas costas. Então era um jogador que, apesar de jogar como volante, né, como primeiro ou segundo homem de meio campo, dependendo da formação, é um jogador que chega muito no ataque, é um jogador que não se esconde do jogo, seja para assistências, seja até para gols. Tá? Então é um cara que realmente no Palmeiras foi um dos símbolos da conquista das 2 Libertadores. E aí foi vendido para o Nottingham Forest, para o futebol inglês, e foi um dos pilares da equipe inglesa no retorno à Premier League. Tanto que eu fui até assistir alguns jogos do Danilo, toda vez que o Danilo pegava na bola, ou era escalado, ou fazia um gol, a torcida tinha uma música especial para o Danilo. O Danilo era o principal jogador do Nottingham Forest. E um dos portais ingleses até falou que ele estava para sair do Nottingham por 450 milhões de reais. Ele sairia por aproximadamente 450 milhões, tá? E por que isso não aconteceu? Porque logo na estreia do Danilo, na temporada agora, né, na Premier League, o Danilo teve uma fratura muito séria no tornozelo e ficou fora praticamente da temporada, tá? Então isso acabou custando aos cofres do Nottingham Forest, isso acabou custando a longevidade no futebol inglês para o Danilo, mas nos últimos meses o Danilo vinha jogando, vinha entrando nas partidas, né? E a torcida continuava cantando a música em homenagem ao Danilo, porque é um jogador muito querido. Só que a gente sabe, futebol não é amor, nem gratidão, futebol é dinheiro, né? E o Forest colocou, o Marinakis colocou o Danilo na lista de jogadores negociáveis, até porque os planos do Nuno Espírito Santo foram frustrados com a lesão por muito tempo do Danilo. Então o Nottingham Forest teve que contratar outro jogador, que acabou dando certo também no sistema defensivo ali no meio-campo inglês, né? E o Danilo volta para o futebol brasileiro para restabelecer aquilo que deu certo na carreira dele, né? Aqui no Palmeiras foi bicampeão da Libertadores, vem para o Botafogo para brigar pela Libertadores, pelo Brasileiro, pela Copa do Brasil e principalmente por seleção brasileira, né? Então veio também por isso, há mais ou menos um ano da Copa do Mundo, a seleção brasileira tem uma série de interrogações. Não dá para dizer que o Carlo Ancelotti, treinador da seleção, já fez uma convocação que ele mesmo escolheu, que ele mesmo conseguiu montar. Não tinha nem como fazer isso, né? Então escalaram para ele uma seleção que não o agradou. A grande verdade é essa, né? O Carlo Ancelotti não gostou do que viu nas partidas da seleção brasileira nessas eliminatórias. E o Danilo vem com esse desejo, né? E aí muita gente tem falado, pô, Guilherme, eu tô achando estranho, porque a imprensa 011 está dando um destaque muito grande, né? Alguns, como o próprio Paulo Vinícius Coelho, pessoal da ESPN, dizendo que a primeira prateleira é isso e aquilo e tal. Por isso, né? Porque é um jogador que realmente saiu daqui do Brasil com um status absurdo, né? E por que a gente não lembra? Porque a gente não estava na primeira divisão, né? A gente estava jogando a Série B num desses anos e no outro a gente foi coadjuvante. Então, talvez por isso que a gente não lembre, né? A gente estava olhando para os... Falando a verdade aqui, né, gente? A gente estava olhando para Operário, para Coxa, a gente estava olhando para Goiás, e depois, em 2022, que a gente subiu, a gente estava olhando para os times de meio de tabela. A gente não estava nem cogitando Palmeiras, né? Então, por isso que muita gente não lembra, e tá tudo bem, a gente é botafoguense, a gente torce pro Botafogo, né? A gente não fica acompanhando todos os outros times, então é natural que você realmente não lembre, né? Mas eu estou muito empolgado porque se o Danilo tiver condições burocráticas, a gente já está aí na terça-feira, né? Então tem terça, quarta, quinta, sexta para bidar. Condições físicas o Danilo tem. A questão é se o Ancelotti vai colocar o Danilo de titular logo no primeiro jogo. Vamos ver. Mas tem condição técnica total, né? Vamos ver como é que vai estar aí Danilo e se vai bidar. Quem já bidou foi Jordan Barreira. E eu tô querendo ver esse cara.
Estou curioso para ver essa joia do futebol colombiano. A joia do futebol argentino a gente já viu que deu certo, já é até titular. Agora falta a joia do futebol colombiano, então o Arthur, que é o único jogador ali da ponta. Enquanto o Matheus Martins não se recupera, o Arthur tá ali, sozinho. É um jogador que a gente já falou na live de ontem, né? Ele cria oportunidades de ataque, ele é muito voluntarioso, mas falta ainda alguma coisa ali. Acho que é mais ousadia, partir para cima. E quem sabe o Barreira seja essa opção rápida, veloz, ousada, como é ousado o futebol colombiano, né? Então estou muito empolgado aí, já bidou, então está à disposição para o jogo contra o Corinthians. Vamos ver se o Ancelotti vai utilizá-lo ou de entrada ou no decorrer dessa partida. E a barca do Botafogo, Guilherme? A barca é grande, pesada, longa, cada vez mais aumentando, né? O Elias Manuel já saiu, os bons jogadores que a gente não queria que saísse também saíram, né? Mas a barca é mais aquele no sentido de jogadores que não fazem parte dos planos, né? Não os negociados, que a gente teve o Jair, o Jesus, o Gregory. Mas além do Elias Manuel, o Juan Cruz acertou a ida para o Real Salt Lake, né, de onde veio o Savarino. Acertou a transferência com opção de compra e tal. Foi uma contratação ruim, né? Cá para nós, influência do Lyon, né? Podia devolver essa bomba para eles. Mas a gente já devolveu a bomba para o Lyon de outro jeito, né? Enfim, se deram mal também. Mais barca, PK, Patrick de Paula, vai para o futebol português, vai jogar num time médio lá de Portugal, o Estoril, né? Lugar maravilhoso, lindo, praia, mas não é um grande time do futebol português. Vai para o Estoril, o El Toro também jogou lá no Estoril. Nós temos garotos da base, né, como o Yarlen, Rafael Lobato, o Cauê. O Rafael Lobato é diferente da situação do Yarlen, né? Porque o Yarlen ainda vai render aos cofres do Botafogo uma quantia. E o Rafael Lobato vai naquele esquema aí que a gente já está falando, que está se desenhando entre Textor e Marinax, né? Ele vai para o Rio Ave, de Portugal, e o Yarlen vai para o Tondela, também de Portugal, tá? O Cauê vai para o Porto, mas provavelmente Porto B. Então o futebol português aí abrigando essa barca do Botafogo, né? Sobre Yarlen, pode se destacar, pode render ainda mais para o Botafogo. Rafael Lobato é uma jogada mesmo entre os dois, Marinax e Textor. A gente ainda não entende qual é dessa jogada, né? A gente ainda não está entendendo como é que funciona, né? Isso não está muito claro para a gente ainda. E o Danilo Barbosa, né? O Botafogo já assinou com a liberação do jogador. Então, se ele quiser já ir para o Atlético Mineiro, ele está liberado pelo Botafogo para poder negociar com qualquer clube. Confesso a vocês, o ciclo do Danilo Barbosa passou? Talvez sim, mas é um jogador por quem a torcida tem uma gratidão, um carinho, é um cara versátil, pode jogar na zaga, vinha atuando melhor como zagueiro do que como volante, cá para nós, né? Mas um cara que sempre esteve envolvido em grandes momentos do Botafogo e sempre deixou tudo em campo, sempre entregou tudo. Então, eu gostaria de que o Danilo continuasse no elenco, mas quem decide ali é o Ancelotti, a comissão técnica. Eu acho também está de bom tamanho aí liberar o jogador para negociar com quem ele quiser, Fortaleza ou Atlético Mineiro. A tendência é que vá para o Clube Mineiro de graça, tá certo? Gente, fico por aqui. Mais informações a gente volta no próximo plantão. Quero só avisar para vocês, né? Muita gente falou para mim, Guilherme, esse boné com o qual você está realizando a live e tal, é esse boné aí. Esse boné lindo, estilizado, maravilhoso, que é o boné do Basquete Master. Se você quiser adquirir um desses bonés, entre em contato com Edu Garrido no telefone que está passando aqui embaixo, tá certo? Eu já tenho o meu, Michael já tem o dele, alguns seguidores do canal ganharam no sorteio de uma live que nós fizemos, mas você também pode adquirir o seu boné estilizado, lindo demais, diversas cores, do Botafogo do Basquete Master, tá certo? Beijo grande no seu coração, saudações alvinegras, fui!